a Escritura, as palavras de Deus. E a segunda coisa é que no decorrer da série, tem alguns episódios que uns discípulos de Jesus ficam preocupados em escrever tudo que eles viram e tudo que eles ouviram. E tem um episódio que para mim é um dos episódios mais bonitos. Só perde para o último da última temporada. Que começa com João desesperado, falando, não, tem uma parte até que Pedro fala assim, não, mas você estava lá quando isso aconteceu. Mas aí João fala, não, mas eu preciso que você conte de novo. E ele começa a perguntar a todo mundo ali e fala, por que você está fazendo isso agora? Aí ele fala, não, porque a gente está ficando velho, a nossa memória vai falhar, a gente vai esquecer e agora está todo mundo unido, eu preciso escrever, eu preciso falar, porque daqui a pouco as pessoas não vão nem saber qual é a voz de Jesus, não vão nem se lembrar da voz dele, vão ser só palavras e eu preciso colocar tudo que eu conheço de Jesus. E hoje, e uma outra coisa também, uma terceira coisa, nesse mesmo episódio, é quando Jesus pergunta assim, né, para João na série, pergunta, qual que é a sua passagem favorita? Qual que a gente vai ler aqui? Porque ele está numa sinagoga e ele vai ler ali no dia do Shabá. Aí ele fala assim, eu gosto muito da criação. Só que o Pentateuco na série era tipo vários pergaminhos que eles iam, né, e pegavam e liam. E eu falei para minha mãe um dia desses, eu falei assim, mãe, olha só quão afortunados nós somos, porque antes eles tinham pedaços da palavra, né, soltos, perdidos assim, ou um aqui, outro estava lá, eram pedaços da palavra. E hoje a gente tem, olha, essa Bíblia. Gente, essa Bíblia aqui, eu sou apaixonada nela. Isso aqui eu pedi de presente. Eu estou confessando meu pecado aqui na sua frente, mãe, que eu pedi essa Bíblia. Eu pedi de presente porque eu falei, não, a minha Bíblia é muito velha, eu preciso renovar, eu preciso de uma Bíblia nova. E aí eu fui e falei, tio, me presentei, por favor. Eu poderia estar pedindo tanta coisa, eu estou pedindo a palavra do Senhor. E foi a única coisa que eu pedi para ele assim. E eu peguei a Bíblia e falei, nossa, a gente tem tudo compilado aqui, é tão lindo, né? Independente de papel, independente de se é de uma cor, se é de outra, é tão lindo ver isso aqui tudo junto e não separado. Porque a qualquer momento a gente vai pegar só um livro e vai abrir. Eu quero ler 2 Reis, Salmos, Ezequiel, João, Atos. Está tudo aqui junto. E eu comecei a assistir essa série. Isso me preocupou muito, porque era uma preocupação muito grande. Me chamou muita atenção, porque era uma preocupação muito grande. E eu tenho certeza que essa preocupação em deixar a palavra escrita não foi uma vontade inteiramente do homem. Eu tenho certeza que foi Deus. Porque Deus, ele tem essa preocupação. Deus, ele mandou Moisés escrever a lei. Deus, ele ordenou para Jeremias, não, escreve as palavras, as minhas palavras. E o Novo Testamento, ele também é inspirado nessa mesma vontade, que Deus, ele sabia que muitas pessoas seriam alcançadas pela palavra de Deus. Hoje, nós ainda temos outros mecanismos, né? A gente pode ouvir a Bíblia, a gente pode ler no celular, a gente pode ler na Bíblia física, mas tinha necessidade de estar registrado. E isso é uma vontade de Deus, de que a palavra dele fique ali reunida, a postos, sabe, para a gente pegar e ler e consumir dessa palavra. E Deus, e esses últimos domingos, né, esses últimos 2 domingos, eu percebi uma coisa muito legal. Porque, não sei se vocês tiveram o mesmo entendimento que eu, mas o meu pai, né, o apóstolo Maurício, ele pregou no domingo sem ser o passado o outro, e o titio pregou, o pastor Márcio pregou no domingo passado. E nesses 2 domingos eu vejo eles trazendo de volta aquela raiz do que era a igreja, do que a igreja ela tem que ser.
porque a gente aprendeu lá com o apóstolo Maurício sobre o tabernáculo de Davi, que essa é a adoração que a gente tem que trazer para a igreja de hoje, é a adoração que nós devemos ter. Ou seja, uma cultura realmente de adoração. E nós temos aplicado essa cultura. Quantos aqui estavam na sala de adoração? Foi bênção ou não foi? E quantos aqui vão estar nas 24 horas de adoração? Ah, não, peraí. Quantos aqui vão estar nas 24 horas? Eu quero força nisso. Isso. A gente tem resgatado, porque isso é uma raiz da igreja, isso é uma raiz de como a igreja tem que ser, como a igreja de Cristo deve ser. E nós aprendemos o que é ser cristão, né? Qual foi o tema da palavra do domingo passado? Eu, cristão? E a gente aprendeu os fundamentos ali sobre o que é ser realmente cristão. E nós podemos, né, olhar e refletir, não, será que eu realmente sou um cristão? Será que eu realmente estou seguindo da forma correta? Mas ainda existe uma coisa que eu acho que falta, que é para compilar assim do que realmente a igreja ela tem que ser, que é o guardar a palavra de Deus. Isso falta, porque sem isso a gente não pode, nós não podemos ser igreja sem a palavra de Deus. Então eu queria abrir lá em Salmos 119. Desculpa, gente, eu não vou falar, não vou continuar, porque eu não consigo, não tenho a voz do meu tio, do meu pai, eu não consigo falar tão alto. Pronto. Lá, Salmo 119, no versículo 9. Eu amo essa passagem, eu amo esse salmo. Que fala assim, olha. Com que meios purificará um jovem o seu caminho? Prestando atenção nisso, segundo a tua palavra. Com o meu coração te busquei. Não me deixeis desviar dos teus mandamentos. Tua palavra eu tenho escondida no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declararei todos os juízos da tua boca. Regozijei-me pelo caminho dos teus testemunhos, tanto quanto em todas as riquezas, e eu meditarei nos teus preceitos, e terei respeito aos teus caminhos. Deleitar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Quantos podem aplaudir o Senhor por esse salmo? É lindo. É lindo demais. Dá até vontade de chorar, meu Deus. É lindo. E o tema da palavra de hoje é: escrevi a tua palavra no meu coração. Porque é isso que nós devemos fazer. É escrever, é esconder a palavra no coração de Deus. E eu venho trazer essa palavra porque primeiro foi uma coisa que tocou muito, falou muito lá no congresso. Mas desde lá, a gente vem no discipulado sempre falando, não, a igreja tem que ler a Bíblia, tem que resgatar o devocional, as pessoas não leem. E lá em João 14, não desliga não, lá em João 14, 26 fala bem assim: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos trará à lembrança todas as coisas, tudo quanto eu tenho dito. Olha que tremendo. Lá também em Ezequiel, só um segundo. Lá também em Ezequiel
36, 27, fala assim: e eu colocarei o meu espírito dentro de vós, e vos farei andar nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os farei. Ou seja, desde lá no Novo e no Velho Testamento, está falando o quê? O Espírito de Deus, ele vai trazer à memória tudo aquilo que vocês ouviram. As palavras de Deus vão ser trazidas à sua memória para te auxiliar. Então, toda vez que nós estamos lendo a palavra e a gente tem aquele negócio assim no espírito e Deus começa a te incomodar, é porque Ele está trazendo uma coisa que você já leu, uma coisa que está ali, um ensinamento falando: olha, você vai tomar essa decisão aqui, então olha só isso aqui. Eu vou te mostrar o caminho através da palavra. A gente não pode se lembrar de algo que não conhecemos. Você se lembra de um parente que você nunca conheceu? Você lembra? Não se lembra. Você se lembra de uma música que você nunca ouviu? Então, como que o Espírito Santo ele pode trazer à sua memória aquilo que você nunca conheceu? O Espírito Santo, ele vai te encontrar ali, ele vai te revelar a palavra durante o seu devocional, mas ele também vai trazer no momento pontual aquilo que você leu, aquilo que você precisa para você seguir a sua vida, para você tomar as suas decisões, para você andar de acordo com o Deus quer que você ande. De uma certa forma, nós nos tornamos assombrados com aquilo que a gente lê, porque o Espírito Santo, ele sempre está ali, nos revelando: não, olha só, você leu isso, esses são os mandamentos de Deus, então segue corretamente, porque aquilo que você está ouvindo, aquilo que te enche, vai fazer uma certa diferença na sua vida, vai mudar por completo. Porque o Espírito Santo vai te ajudar. No entanto, é aquilo que eu falei. Não podemos nos lembrar daquilo que não conhecemos. E também não podemos dar aquilo que não temos. Então, por isso é importante verdadeiramente nos encher da palavra de Deus. Conhecer, ler, estudar, escrever a palavra de Deus no nosso coração. Escrever a palavra de Deus no nosso coração. Sabe, existem tantas pessoas que nem para versículo pode, tá, gente? Aqui é o direcionamento da nossa igreja é esse. Mas existem tantas pessoas que tatuam na pele palavras de livros que são vazias e que não vão fazer diferença nenhuma na sua vida. Aqueles que já fizeram tatuagem, não estou recriminando vocês, mas aqui na igreja hoje, depois que a gente se converte, depois a gente unge também cada tatuagem. Só que existem pessoas que tatuam palavras vazias no corpo. As palavras que nós devemos levar em nosso corpo, no nosso coração, são as palavras de Deus. É esconder essa palavra dentro do nosso coração. E por que nós devemos fazer isso? Primeiramente, por amor ao Pai e ao Filho. Nós devemos, por amor a Deus, guardar essas palavras. Lá em João 14. Jesus é bem claro quando ele fala: se vós me amais, guardais os meus mandamentos. Aqui ele não fala somente ler, ele fala de guardar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Do que adianta você ter a Bíblia se você não lê e se você não guarda? O que é guardar? É ter aqui, é ler o seu devocional todos os dias e praticar, ter essa palavra realmente como um dito verdadeiro, sabe? Uma lei no nosso coração. É guardar isso. Do que adianta você ter e nunca se relacionar, nunca conhecer realmente a Cristo ali? Sabe, o amor a Cristo não é dizer eu te amo, não é dizer palavras maravilhosas a Deus e cantar louvores. O amor a Cristo, ele se prova através do quanto você
guarda e detém dele no seu coração, do quanto você tem dele em você mesmo. E como que a gente faz isso? Conhecendo a Bíblia, conhecendo quem é esse Deus na Bíblia, mostrando ali o nosso amor na devoção, de conhecer os ditos do Senhor, as leis, os mandamentos. Porque o que está escrito? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, mas também de todo o teu entendimento. E esse entendimento é o quê? É estudar ciências? É estudar alguma coisa? Eu não creio. Eu creio que de todo o teu entendimento é realmente conhecer aquilo que Deus nos entregou, a palavra dele, é estudar, é saber o contexto, é saber o que tem por trás, é saber a geografia do lugar, é saber realmente o que aconteceu, porque isso mostra o quanto o Senhor é importante para nós e o quanto nós nos amamos. A pessoa que a gente ama, a gente quer conhecer, não é? Mãe, a senhora não queria conhecer o papai quando a senhora se apaixonou por ele? Mais ou menos? Ah, então não estava amantando, brincadeira. Quando a gente quer conhecer, quando a gente gosta de alguém, a gente quer conhecer tudo que a pessoa gosta, a gente quer conhecer o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, os filmes, as séries, as músicas, tudo, os lugares que ela gosta de ir, as comidas que ela gosta de comer, porque nós queremos nos relacionar com ela. E mostrar o amor a Deus é realmente querer conhecer a palavra dele. Aquele que me ama retém os meus mandamentos e os guarda. Amar a Deus é isso. Todo dia que passamos sem ter o nosso devocional, o nosso estudo ali diário da Bíblia, sem fazer isso, todo dia que passamos sem fazer isso, nós estamos falando: Deus, eu não te amo, eu não quero te conhecer, eu não quero saber a tua palavra. Nós estamos virando para Jesus e falando: olha, tem um devocional aqui, eu tenho que fazer, mas tem o meu trabalho, nossa, eu não dormi nada, isso e aquilo, é tanta coisa. Nós construímos ídolos porque nós tiramos o momento ali com Deus e nós colocamos outras coisas, priorizando, ao invés de estar realmente conhecendo a Deus. Isso, nós construímos altares nas nossas vidas onde Deus não está no primeiro lugar. E o primeiro mandamento é literalmente amar o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de toda a tua alma. Então, nós devemos colocar essa primícia a Deus. Eu comecei a fazer algo muito diferente, que eu não fazia. Eu falei: Deus, eu vou primiciar o meu dia ao Senhor. Então eu começo orando, e uma das primeiras coisas que eu faço durante o meu dia é pegar minha Bíblia e começar a fazer o meu devocional, porque é a primícia do dia. Eu quero primiciar a Deus o meu primeiro momento, as minhas 24 horas. Quando eu começar a dar início ali, o horário que eu estou acordada, eu quero dar esse horário para Deus, porque eu quero falar: Deus, o Senhor realmente está em primeiro lugar na minha vida, e eu te amo, porque eu vou guardar as suas palavras. O segundo motivo do porquê nós devemos estar lendo a palavra de Deus e guardar no nosso coração é para ver a manifestação de Deus. Quantos aqui querem ver a manifestação de Deus na sua vida? Olha o que está escrito, continuando o versículo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e quem me amar será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a... Esse versículo é uma sequência de consequências que de uma só ação. Quem me ama guarda os meus... aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Tudo que vem depois é uma consequência disso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e quem me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Então, tudo começa no ter os mandamentos de Deus e os guardar. Jesus, ele se manifesta através da palavra dele.
Você quer conhecer Jesus? Você que veio aqui na igreja pela primeira vez, você quer conhecer Jesus? Ele está aqui, olha. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele está aqui. Ele está aqui, Ele está escrito aqui, tudo que Ele fez. E não tudo, porque seria impossível registrar. Mas grande coisa, tipo, a maior parte do ministério dele está escrito aqui. Tudo que importa para a nossa vida está escrito aqui sobre a vida dele. E ele se manifesta através dos mandamentos dele e de guardar esses mandamentos. Eu ouvi uma vez uma coisa que eu achei tremenda, falando que Deus, ele é um Deus pessoal, sabe? Ele é um Deus pessoal. Deus, ele vai se manifestar a você de uma forma única. E só que a gente só vai conhecer esse Deus pessoal através do momento que nós nos relacionarmos com a palavra dele. Porque Jesus, para foi o pão da vida. Para outros, foi a água da vida. Para Moisés, quando ele fala, eu não consigo, eu não posso enviar outro, eu não sou capaz. Deus se manifestou para ele como o grande eu sou. Você não precisa ser, porque eu sou por você. Para uns, Deus vai ser o Deus da paz, Deus vai ser o Deus da justiça, o rei. Para uns ele foi rei, para outros ele foi o Filho de Deus, para outros foi o Verbo que se fez carne. Jesus, Deus, ele é um Deus pessoal e ele vai se manifestar, lembra? O Espírito, ele testifica a verdade, ele é o Espírito da verdade que vai trazer a memória. Então, quando nós conhecemos todas essas manifestações de Deus que está descrita aqui nessa palavra, nesse compilado maravilhoso que se chama Bíblia, Deus, ele vai trazer a memória. Deus, ele vai trazer a memória a você. Lá em João, eu já falei que eu me apaixonei pelo livro de João, né? Então, aguentem. Lá em João fala assim: mas quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Ele dá testemunho do Pai, ele dá testemunho do Filho. Então, você está precisando da salvação. O momento que você está chegando a Deus para conhecer a Deus, você está perdido. Deus, o Espírito Santo, quando você lê aqui que ele deu a vida por você para te salvar, você vai conhecer o Jesus Salvador e o Espírito Santo vai chegar no teu coração e vai falar assim: olha, você está precisando da salvação, então toma, eu vou manifestar Jesus na sua vida como a tua salvação. Quantas pessoas não têm o amor do Pai, não têm o Pai terreno e precisam desse afeto, e o Espírito Santo, você vai ler ali na palavra e fala assim: e aqueles que creram em mim, creram em meu nome, dei os direitos de se tornarem filhos de Deus. Você é filho de Deus. Deus vai se manifestar como filho quando você precisa da justiça, porque a justiça do homem é falha. Você vai aprender aqui na palavra que Deus, ele é a justiça. Você vai conhecer os nomes de Deus e como ele pode se manifestar para você, porque ele é um Deus pessoal. As circunstâncias mudam, a palavra de Deus se renova a cada dia. E a cada dia, Deus vai se mostrar, vai se manifestar através da sua palavra de uma forma pessoal, individual, de uma forma de discipulado que tem a ver com você, com você. Quando a gente aprende, quando a gente vai para o encontro com Deus, 3 dias, nós conseguimos realmente encontrar Deus. Por quê? Porque somos apresentados a palavra dele. Quando a gente vai no reencontro, a gente é apresentado a Deus. Por quê? Porque lá a gente aprende da palavra dele. Quando a gente vai no discipulado, o que é mostrado para a gente? É mostrada a palavra de Deus. Deus, ele se revela em todo culto, todo discipulado, todos os dias que a gente vai para ter um encontro com ele em algum lugar. Mas ele também pode se manifestar a você diariamente. Diariamente.
E é através da palavra que isso vai acontecer. É através da palavra. Em terceiro lugar, nós devemos aprender da palavra. Por quê? Para ser limpos, permanecer e dar fruto. Para ser limpos, permanecer e dar fruto. Lá em João 15. Em João 15 fala assim: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, Ele tira. E todo ramo que carrega o fruto, Ele limpa para que possa trazer mais fruto. Agora vós estáis limpos pela palavra que eu vos disse. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneceis em mim. E lá em João 17,15 fala assim, olha: eu não oro para que tu os tires, Jesus orando ao Pai, eu não oro para que tu os tires do mundo, mas que tu os guardes do mal. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Porque a palavra de Deus, ela é clara. Jesus, ele veio aqui para a gente permanecer nele. Ele é a videira. Nós devemos permanecer nele. Só que cada ramo dessa videira, ele tem dois destinos. Ou ele cai, ou ele é cortado, jogado fora, lançado ao fogo, ou então ele dá fruto. Só que para dar fruto é uma vida, é um discipulado constante. Porque para dar fruto se limpa. E o que a palavra diz? Que a palavra, que por meio da palavra os discípulos ali estavam sendo limpos. Que por meio da palavra depois, ela santifica. Jesus ora ao Pai: santifica-os pela verdade, pela tua palavra é verdade. Então nós precisamos nos santificar. Jesus, ele veio e ele esclareceu toda a palavra de Deus para nós. E nós devemos estar constantemente sendo limpos por essa palavra, para dar frutos. É o que eu falei, a gente não pode dar aquilo que não temos. Nós não podemos dar aquilo que não temos, mas se nós permanecemos na palavra, guardar ela no coração todos os dias, porque nós estamos no mundo e precisamos ser limpos todos os dias nós vamos ser santificados, todos os dias nós vamos ser limpos pela verdade de Deus. E o Espírito Santo, ele tem um papel fundamental. Lembra? O Espírito Santo, ele vai trazer a memória. E o Espírito Santo é aquele que vai e fala no seu ouvido: olha, não é por aí, não faz isso. Você vai se sujar nesse caminho, você vai se tornar impuro por aí. Então, se lembra disso aqui, olha, não pode fazer isso, está escrito na palavra isso e aquilo. Não faz. O Espírito Santo, ele traz o reconhecimento de pecado em nós. Nós devemos, então, ser cheios dessa palavra, para que esse Espírito possa trabalhar diariamente, nos limpando, através daquilo que nós lemos, que nós estudamos. Nós precisamos fazer isso. O problema é que, quando não conhecemos esses mandamentos, não há recordações. O Espírito se torna limitado em nós. O Espírito Santo, ele se torna limitado por conta de nós mesmos. Quando não estamos abertos a conhecer aquilo que ele pode nos falar. Porque nós acreditamos que vai ser um negócio assim: eis que te digo que o Espírito de Deus falou isso e aquilo. Mas não é assim, gente. O Espírito Santo, ele vai trazer à memória aquilo que você é cheio. Está aqui, olha. Está aqui. E às vezes nós vemos pessoas saindo da igreja, lideranças caindo, pessoas que já não estão ali. A gente pensa que é a igreja, que é um homem que, fez eles se afastarem, mas não. É Deus podando ali, cortando.
Porque não aceitaram viver a verdade dele, não aceitaram ver aquilo que é a verdade, que é a palavra dele, não aceitaram ser limpos por meio daquilo que ele tem a dizer. Em quarto lugar, para nos prevenir do engano. Quantos aqui estavam ontem aqui, à noite? E qual foi a palavra que o apóstolo Maurício falou? Foi sobre... Como, pastor? Foi sobre Timóteo. Mas o que estava escrito na palavra? Então, muitos aqui não vieram, felizmente, foi muito bom. E lá a gente estava vendo, foi até um discipulado, né? Que o papai deu essa mensagem. Fica lá em Timóteo 4, onde Saulo fala assim, olha, vem pra cá. Vem pra cá, Timóteo, porque todo mundo me abandonou. Porque vem um tal aí de Alexandre e começou a falar um monte de coisa aí, e eles meteram o pé, me largaram, eu tô sozinho, somente Lucas permaneceu aqui. Então vem pra cá, traz Marcos. Engraçado que eu estava lendo o versículo que papai falou isso, e eu estava lendo o versículo em que Paulo já, né? Paulo fala assim, não, vou me separar aqui porque esse cara não estava nem aqui desde o início com a gente. Mas depois ele fala, não, e traz Marcos, ele vai ser bom para o ministério, vem para cá, vamos somar aqui. Por quê? Porque vem o enganador. E quando o enganador vem, ele fala uma coisa aqui, uma coisa ali, e as pessoas começam a se dispersar porque não tem alicerce. Não tem alicerce. Porque quando nós conhecemos, porque alguém aqui no altar fala, nós recebemos e falamos, não, glória a Deus. Mas aí vem uma voz que é mais assim, da paz, que fala assim, não, esse fardo está muito pesado. Não, vem cá, Deus é amor, Deus é a graça, Deus é isso. Então a gente começa a falar, não, mas isso aqui, olha, isso aqui também é verdade. Mas não sabe. O Espírito não tem nem como incomodar você e falar, não, isso aí é um enviado do cão, falando para você sair da igreja, não fazer o que é correto. Por quê? Porque não conhece o que é verdadeiro está aqui. Então a palavra de Deus, ela faz isso, ela limpa os nossos ouvidos, ela sela os nossos ouvidos, ela abre o nosso coração para receber aquilo que é do Espírito, ela nos torna sensível a Deus, sensível à voz do Espírito, ela blinda a nossa mente contra um enganador, ela blinda a gente das raposinhas que vão entrando para fazer com que o rebanho se disperse. Nós temos que estar constantemente nos prevenindo do engano, e só vamos fazer isso conhecendo a palavra de Deus. A quinta coisa, nós devemos guardar as palavras de Deus no nosso coração, porque ela diz quem nós somos. Qual que é a coisa assim? Eu estou trabalhando lá com as crianças, com os pré-adolescentes, os adolescentes, né? E eu trago muita palavra também para reafirmar eles, porque, assim, uma coisa que eu vejo muito de terrível que o diabo está fazendo nessas crianças de hoje em dia é tirar aquilo, fazer, tipo assim, colocar uma identidade que não é deles. Só um segundo. Uma identidade neles que não é deles, que não é a que Deus colocou neles. E nós vemos hoje em dia várias pessoas com síndrome de identidade, não sabendo quem é, para onde vai. E é o que fala lá no filme da Alice, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E é isso que o diabo está tentando fazer hoje em dia, principalmente nos pequenos. Por isso que apresentar a palavra para os pequenos é importante. É importante, pai e mãe. Mas nós também precisamos, porque não é só os pequenos que têm crise de identidade. Moisés teve. Moisés, ele falava o quê? Eu sou nada, eu não sei nem falar. E o que Deus fala?
Eu sou quem eu sou, você não precisa ser, porque eu sou o que sou. E uma tradução mais próxima do real fala, eu serei o que serei. Então, quando você estiver lá, eu vou ser por você. O que Deus fala? Deus criou o homem, a sua imagem. Você é a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança do Criador. Criou o homem e criou mulher. Em Gênesis, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Você é essa geração, você é essa nação, você é esse povo. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos. A salvação não é só para os judeus, é para você também. Você é filho de Deus. Você não tem um pai terreno, Deus é seu pai. Ele te adotou por meio de Jesus Cristo. E pela vontade dele, porque foi vontade de Deus. A sua mãe não quis te ter, Deus ele quis te ter. Deus quis te ter. Deus, ele não faz enganos. Você está aqui porque ele quis. Em caso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo. 1 Coríntios. Mulher, seu corpo é templo do Espírito Santo. Mulher valiosa, quem a achará? Você está deixando de ser achada por esses que, não é frio nem quente, é morno, é tudo vomitado por Deus. Você está deixando achar por esses vomitados aí, por Deus? Você é joia rara, olha o que a Bíblia diz de você, mulher. Você é joia rara, você é escolhida. Nós somos escolhidos. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei, designei para profeta das nações. Isso não foi para o profeta, isso é para você também. Ele te separou. Jesus, ele fala todos os dias, através da palavra dele, quem você é. Se você não sabe quem você é, se você está tendo crises de identidade, olhe a palavra e veja, você é isso e aquilo. Seja quem o Espírito Santo diz que você é, ao recordar das palavras de Deus. E teve uma palavra muito forte mesmo, que a gente viu lá, que hoje em dia, nós temos às vezes, eu não, graças a Deus, mas nós temos às vezes pais que nos invalidam, que falam palavras duras, que falam palavras que nos deixam para baixo, que jogam maldições, inclusive. Só que olha só, um pai que está na Bíblia, Gênesis 49, do versículo 14 ao 15, fala: Isacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar e servir debaixo de tributo. Gente, da onde que isso é bênção? Você é jumento. Imagina isso, imagina você ouvir isso do seu pai. Mas Jacó falou isso para Isacar. E quantas coisas essa geração, essa tribo não deve ter carregado. Só que olha só, lá em 1 Coríntios, isso aqui é o que eles devem, guardar no coração. 1 Coríntios 12, 32 fala: E dos filhos de Isacar, 200 de seus chefes, destros nas ciências do conhecimento, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. Isso aqui é a identidade de Isacar. Isso aqui não é de jumento. Então, às vezes, as pessoas terrenas tentam invalidar você. Às vezes, elas tentam falar coisas que você não é. Mas a palavra de Deus, ela muda a identidade terrena e coloca uma identidade celestial. Olha só, de jumento agora são chefes. São destros de ciências, ou seja, de todo entendimento. São líderes que vão liderar aqueles que antigamente que eles tinham que servir.
E a última coisa do porquê nós devemos guardar as palavras do Senhor é que a palavra de Deus, ela pode ser declarada. A palavra de Deus não está aqui como um livro de história. Ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta que pode ser usada. Jesus, ele fala para os seus discípulos em Lucas: as minhas palavras são espírito e elas são vida. As palavras de Deus, elas podem ser declaradas na nossa vida. Então, quando você está triste, você fala assim: não, mas Jesus falou que a tristeza se tornaria em alegria, que o pranto se tornaria em alegria. Então eu declaro sobre a minha vida isso, que o pranto vai se tornar alegria. Tá, meu pai falou que eu sou jumento, mas não, eu declaro na minha vida que eu sou chefe, que eu tenho ciência de todo conhecimento e que eu vou liderar. Você acha que você é perdedor, então você fala assim: não, Jesus venceu o mundo e eu também. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e eu também. Então eu vou também. Então, não sei o que mais. Isso aqui está demorando a acontecer, mas peraí. Jesus falou para Pedro que ele tinha a chave, que tudo que ele ligar na terra vai ser ligado no céu. Então eu tenho a chave. Essa chave está nas minhas mãos. E isso, agora eu estou ligando no mundo espiritual e no mundo terreno, que isso vai acontecer na minha vida, que essa cura vai acontecer na minha vida, que essa bênção vai chegar na minha vida, que a MGS vai ser uma igreja reconhecida mundialmente, porque vai ter muitas almas. E declarar a palavra ela traz vida. Se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida e o conhecimento prévio daquilo que Deus fala aqui, quando você estiver precisando em uma certa situação, você pode declarar aquilo, porque não é uma coisa que foi dita para alguém lá atrás, a palavra é para você, a palavra é para você, e nós podemos declarar tudo aquilo que estava morto espiritualmente, trazer a vida, porque as palavras de Deus têm esse poder de trazer vida. Nós devemos, todos os dias, fazer com que a palavra se torne aquilo que está escrito em Hebreus. Vou abrir. Só um segundo, que a letra está muito pequena aqui. Vou abrir no celular. Em Hebreus 12. Hebreus 12 não, gente, me desculpa. Hebreus 4:12. Fala assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julgar os pensamentos e intenções do coração. Nós devemos fazer com que essa palavra aqui de Hebreus 4:12 se torne verdadeira nas nossas vidas. Eu estava discutindo, a palavra é essa, mas eu estava discutindo com meu tio sobre o livro de João, né? Que realmente virou meu livro favorito. E eu estava falando para ele, eu achei muito, muito interessante, né? Porque uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, é que os discípulos, que em João sempre fala assim: aconteceu isso, mas nós não sabíamos, né? Os discípulos não sabiam que significava isso, isso e aquilo. Ou então fala: Jesus fez isso, falou aquilo, mas eles não entendiam naquele momento. Mas aí vem Jesus ressuscitado, sopra o Espírito dele
o Espírito Santo sobre os discípulos e todo o entendimento, eles passam a ter entendimento da palavra, porque enquanto Jesus ele estava aqui na terra, ele estava depositando a palavra dele, depositando conhecimento, falando, ensinando, porque no momento certo eles iam precisar dessa palavra, e quando o Espírito da verdade veio sobre a vida deles, eles realmente puderam lembrar de cada palavra e falar assim: sim, Jesus é o Filho de Deus, Ele é a salvação. Tudo aquilo agora faz sentido. E agora a gente vai aplicar. E é assim que a igreja surgiu. Então, nós devemos ser essa geração que guarda a palavra de Deus no coração, que escreve ela no coração, que memoriza mesmo ela, que estuda ela, que abre e fala assim: não, que época que isso aconteceu? Eu vou lá pesquisar. Que fala assim: tá, mas essa genealogia, ela tem importância, deixa eu pesquisar quem foi cada uma dessas pessoas aqui, porque eu sei que se está escrito ali, é porque teve uma importância, é que eu vou ter um entendimento daqui. É ver aquela palavra e falar, e aplicar ela na sua vida. Não, eu sou vencedor, isso e aquilo, e eu declaro sobre a minha vida isso e aquilo. É declarar a palavra de Deus, é estudar, é ter zelo, é terminar um dia que você não abriu para fazer o seu devocional e falar assim: Deus me perdoa, se sentir incomodado, sabe? Se sentir incomodado, que feio, Deus. Eu não dediquei tempo para a tua palavra hoje. É falar assim: Deus, eu vou meditar dia e noite a tua palavra. É dia e é noite, todos os momentos da minha vida, porque eu quero respirar ouvindo a tua palavra, o teu Espírito Santo lembrar a tua palavra. Eu quero comer com o teu Espírito Santo, falando ela no meu ouvidinho aqui. Eu quero ir conquistar alguma coisa com o Espírito Santo falando palavras de vitória no meu ouvido. Eu quero saber quem o Senhor tem para se manifestar hoje na minha vida, através do teu Espírito Santo. Eu quero saber qual é o Deus que vai me tirar dessa situação. Porque será que é o Deus da justiça? Será que é o Deus que é amor? Será que é o Deus que é o Pai? Será que é o Deus que é o amigo? Eu quero ser ministrado, eu quero ver essa sua manifestação na sua vida hoje, porque eu preciso hoje. Mas isso só vem com uma vida de devocional. Porque eu queria que todo mundo se levantasse. E não, essa não é uma palavra para dar glória a Deus, não é uma palavra de, né? Mas é uma palavra de ensinamento. É uma palavra de ensinamento. Porque a gente só vai conhecer quem é o Senhor através da palavra. E hoje eu queria dar um desafio para vocês. O desafio é guardar a palavra do Senhor no coração de vocês. E como que a gente vai fazer isso? Nós vamos decorar um versículo da Bíblia por semana. É difícil. Às vezes a gente vai esquecer e a gente vai ter que voltar para relembrar. Mas o primeiro versículo que eu quero que vocês decorem hoje é: eu guardei as palavras, as tuas palavras, no meu coração, para não pecar contra ti. Isso é o versículo dessa semana. Mas depois, em casa, permaneçam no Pai através da palavra. Leiam o que Jesus fez aqui. Acrescentem no devocional de vocês a leitura diária dos evangelhos, junto com a leitura, né, com o plano anual. E gravem a palavra de Deus, porque ela tem que estar aqui, para também ser falada, para também ser ministrada. E nós devemos ter esse relacionamento com Deus. Eu estava lendo esse livro que eu ganhei,
da célula Joy. E pra mim essa parte foi nossa, eu não sei nem, não tenho nem palavras, eu só vou ler. Fala assim: comecei lendo os evangelhos, peguei me dizendo em voz alta: Jesus, entre no meu coração. Por favor, Senhor Jesus, entre no meu coração. E em toda a Escritura vi o plano de salvação se mostrando para mim. Era como se nunca tivesse lido a Bíblia antes, porque a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Oh, meu amigo, ela estava viva. As palavras borbulhavam de uma fonte e eu bebia livremente. Isso aqui é a fonte. Desculpa, caiu, mas eu amo esse presente. Essa aqui é a fonte. Beba dela. Beba dela. Isso aqui está contigo, está aqui também, olha. Beba dela todos os dias. Você vai ter sede espiritual. Você vai ter fome espiritual. Porque a fome espiritual, ela mata. Ela pode não matar a carne, mas ela mata o espírito. Se você vai ter sede, isso aqui é uma fonte. Utilize. Isso aqui é uma espada de 2 gumes. É uma espada que te protege, mas é uma espada que fere também. Mas fere para limpar. Fere porque o pastor, que é dono dessas palavras, ele quer cuidar de você. Então, comece a se relacionar com esse pastor e a construir a sua vida baseada nisso aqui. Porque a adoração perfeita vai sair depois que você começar a ler os salmos maravilhosos que foram deixados aqui. O nosso corpo vai passar a adorar constantemente, porque o Espírito Santo vai estar sempre lembrando do que está escrito aqui. A essência de Deus que vem do céu vai permanecer em você quando tiver isso aqui gravado no teu coração. O propósito de Deus vai ser reafirmado todos os dias. Quando você começar a ver isso aqui, você não vai mais ter medo de viver aquilo que Deus chamou para você viver. Depois que você vê os apóstolos aqui sendo castigados e falando: Deus, muito obrigada, porque o Senhor me considerou digno de sofrer pelo teu evangelho. Você vai se tornar uma pessoa mais parecida com Jesus Cristo através disso aqui. Porque você não vê a face de Deus hoje, mas ela está descrita aqui de uma forma extraordinária. Ela está descrita aqui de uma forma que Deus preparou especialmente para você. Onde isso aqui vai ir embora. Mas as palavras de Deus, elas são eternas, elas permanecem, elas nos ajudam todos os dias, elas nos fortalecem, elas fazem com que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com aquilo que Deus quer. Elas nos santificam, elas nos limpam e elas nos alimentam. Quantos aqui aceitam um desafio e querem fazer um voto com Deus de meditar nessa palavra todo dia? Mas isso aqui, eu não estou falando para você falar aqui agora. Eu estou falando para você ter esse Deus pessoal todos os dias sendo manifestado e revelado aqui na sua casa. Então, quantos aqui realmente querem isso? Amém. Feche seus olhos. Vamos adorar o Senhor. Eu vou construir. Nós vamos construir a nossa vida em Ti, Senhor. Tu és meu. O Senhor, as Suas palavras se tornarão os nossos fundamentos. O nosso fundamento. Só Não vamos confiar
naquilo que o mundo diz, mas somente naquilo que a palavra do Senhor fala que eu sou. Eu vou construir, porque nós vamos firmar o nosso entendimento em Ti e mostrar o nosso amor na devoção da Sua palavra, da leitura diária, nos enchendo, Senhor, e fortalecendo nesse alimento espiritual que está escrito, está falando o Senhor, aquilo que sai diretamente da Tua boca e que está aqui para que nós possamos usar, Pai. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em Ti, não vou ser. Com as Suas palavras, Deus, não seremos abalados. Porque 1000 cairão ao nosso lado, à nossa esquerda, à nossa direita, mas o Senhor vai fazer com que nós permanecemos em pé, porque nós firmaremos os nossos pés em Ti. A nossa casa será construída em Ti, na rocha Jesus Cristo. Jesus Cristo, e nenhum engano será capaz de nos alcançar. Coloque a mão na sua cabeça assim e repete comigo: Espírito Santo, blinda a minha mente para que não possa ser enganado. Coloque a mão nos seus ouvidos. Espírito Santo, feche os meus ouvidos para tudo que não provém de Ti e me torna sensível à Sua voz. Espírito Santo, coloca a mão no seu pé. Espírito Santo, me ensina os Teus caminhos. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia, Pai, pelas veredas do Senhor, as veredas da justiça, Pai. Me guia pelo caminho da salvação. Me guia, Deus, com a Tua palavra. Agora coloca a mão no seu coração e fala assim: Senhor, enche o meu coração da Tua palavra. Guarda ele dos amores terrenos e coloca nele o amor por Ti. Amém, amém. Aleluia. Quantos aqui foram alcançados pela palavra do Senhor?